Muito bem, José Manuel. É uma alegria grande estar aqui com você, com todas as pessoas que estão conosco nesse presente momento, todas as pessoas que fazem a Academia do Empreendedorismo, que promovem um trabalho da mais alta relevância em todos esses países que estão agora aqui conosco, nos assistindo e conversando conosco, da comunidade da língua portuguesa. Bom, do ponto de vista nosso, do Sebrae, a gente entende que a gente tem um desafio gigantesco também, né? Eu digo também porque nós, individualmente, talvez tenhamos passado momentos de maior dificuldade na vida, mas de modo coletivo, essa nossa geração nunca passou um tamanho desafio. E a gente, dentro do ponto de vista do Sebrae, a gente tem grandes, vamos dizer assim, dois grandes pontos de atuação ou duas grandes frentes de desafios. Uma é do ponto de vista interno, né? A gente tem que colocar uma instituição que a gente está chamando de Sebrae em rede, que é fazer com que todos esses 28 Sebrais, nós somos no Brasil, vocês olhando aí de fora veem como se fosse um Sebrae, mas nós somos 28 Sebrais, porque nós temos o Sebrae Nacional, que é o cabeça do sistema, aquele que coordena toda a rede, e nós temos os 27 Sebrais estaduais, aonde cada Sebrae estadual pode dar a sua fórmula específica para poder promover o empreendedorismo da maneira mais exitosa possível para aquele público daquela respectiva região ou especificamente daquele respectivo estado, né, de modo mais focado. Então, nós temos no Brasil inteiro 17,3 milhões de empreendedores e empreendedoras que são o nosso público-alvo do Sebrae, que são aqueles que empreendem até 4,8 milhões de reais por ano, o que seria aí próximo a $1 milhão de faturamento bruto anual, mais ou menos isso, um pouco menos, mas a variação, só para a gente ter uma noção do valor. Então, esse é o nosso desafio interno, colocar esse Sebrae cada vez mais em rede, tirando todo o melhor potencial da gestão e da escala que a gente tem em todo o sistema. Nós temos hoje em torno de 7 mil colaboradores diretos, mas quando a gente agrega todos os números de consultores e todas as outras pessoas que estão dentro do que a gente chama de ecossistema Sebrae, esse número sobe para além de 30 mil pessoas envolvidas nesse trabalho de poder dar atenção a esses 17,3 milhões que eu mencionei. E do ponto de vista externo, é a gente entregar o que a gente está chamando de o Sebrae que o Brasil precisa, porque a gente tem cada vez mais que focar no que é melhor para o nosso país. O empreendedorismo e o nosso público em específico é o nosso alvo, né? É a nossa atividade ali no dia a dia, nós existimos para servir essas pessoas, mas a gente olha para o Brasil como um todo. Então, quanto mais o Sebrae puder dar a sua contribuição, olhando para o que é melhor para o Brasil, a gente tem esse sonho de entregar esse Sebrae que o Brasil precisa. Porque, efetivamente, a atividade empreendedora tem todo um componente bem mais abrangente que está dentro do projeto de nação, né? Dentro do projeto de país que todos nós almejamos. Dentro desse ano em específico, do ano de 2020, nós tivemos questões que são muito claras para todos nós, talvez a maior de todas, a de que a gente tem que aprender a desaprender muito do que a gente aprendeu em algum momento da vida, ou seja, muitas das coisas que a gente aprendeu num determinado momento, elas deixam de ser válidas, e nesse ano de 2020, que a gente teve uma necessidade gigantesca de se adaptar à nova realidade, que nos pegou a todos de supetão, não é verdade? Ninguém poderia prever que tivéssemos 2020 um ano tão desafiador. Então, sem dúvida alguma, a grande lição de Charles Darwin, que ali nos ensinou na evolução das espécies, a característica mais fundamental de todas que gera a sobrevivência, que é essa capacidade de se adaptar. Então, por isso que eu digo que a gente tem que o tempo todo estar promovendo um processo de aprendizagem e reaprendizagem e desaprendizagem que seja reconstrutivo. E esse talvez seja o maior desafio do Sebrae.
o tal maior desafio do Sebrae provavelmente é o de levar ao nosso público-alvo essa capacidade de se desapegar de questões que nós aprendemos no passado e que não são mais válidas e estarmos sempre abertos para reorganizarmos os modelos de negócios, adaptarmos os modelos de negócios ao que é efetivamente agora entendido pelo mercado como sendo positivo. Nesse ano de 2020, e aí um aspecto muito claro dentro desses novos modelos de negócio foi, obviamente, o formato digital. Quando eu falo de formato digital, não estou me mencionando a um negócio que seja digital, mas qualquer que seja o negócio, qualquer que seja a atividade econômica, qualquer que seja o setor, qualquer que seja o porte, o tamanho da empresa, é absolutamente imprescindível que essa empresa ela esteja penetrando no meio digital, porque ali é uma quantidade enorme de clientes que qualquer empresa vai necessitar dos clientes que atendem ao meio digital. Nesse ano de 2020, 21% dos consumidores brasileiros fizeram a sua primeira compra online. 21% fizeram a primeira compra online. E 15% das empresas, repito, 15% das empresas fizeram a sua primeira venda online. Então, é absolutamente imprescindível que todos nós estejamos guiando, orientando os nossos clientes para atuarem nas duas frentes, a frente física, presencial, e a frente virtual, digital. São mercados que se complementam, principalmente quando a gente vive, e aí em 2021 efetivamente nós vivemos, o que eu estou chamando do ponto de vista do mundo do empreendedorismo de a era do cliente. A gente teve em 1991 o início da chamada era do conhecimento, que foi marcada no ano de 2021 com os investimentos em tecnologia da informação, superando os investimentos em tecnologia da produção, e também pela publicação da encíclica chamada Centésimos Anos, divulgada pelo Papa João Paulo II, quando o Papa João Paulo II dizia que se antes os fatores determinantes de produção eram o capital, daquele momento em diante os fatores decisivos de produção já não eram mais o capital, mas sim o homem em si, ou seja, o próprio conhecimento. Então, agora, 30 anos depois, nós estamos de modo muito claro vivendo a era do cliente. As atividades econômicas devem ser focadas, devem ser orientadas, primeiro com base em dados, data-driven. Você tem a necessidade de tocar o seu negócio baseado em dados e informações concretas. Obviamente, é fundamental a gente ter as nossas percepções, as leituras desses dados, e a leitura do dado vai fazer uma diferença muito grande no desenvolvimento exitoso ou não da atividade daquela específica organização, mas para além da leitura dos dados, para além do data-driven, a gente tem que ter o foco no cliente, né? Por isso que eu digo que nós estamos agora, 30 anos depois da era do conhecimento, vivemos agora a era do cliente, onde a gente deve ter toda esse focar das nossas atividades em torno, efetivamente, do cliente. E a atividade empreendedora, ela se mostra cada vez mais importante, a gente também lidar com uma série de predicados que a gente não aprende necessariamente no banco acadêmico de uma universidade. Por isso que é tão importante a gente cuidar das pessoas, de todos nós, desde os primeiros momentos de vida, porque uma série de predicados que a gente consegue desenvolver ou não desenvolver do ponto de vista pessoal vai fazer uma diferença muito grande na atividade empreendedora. Atividade empreendedora requer, por exemplo, empreendedores que, para utilizar uma palavra em inglês, entendam que self-reliance é uma questão fundamental para o êxito, ou seja, self-reliance, a gente entende que nós somos os atores preponderantes. Obviamente que existem instituições como o Sebrae aqui no Brasil, existe a Academia do Empreendedorismo, que faz um trabalho belíssimo de apoio, né? Existe o Small Business Administration nos Estados Unidos.
todos esses organismos e vários outros que agora que eu não mencionei, por questão de tempo, são fundamentais para que o empreendedor possa ser mais exitoso na sua atividade. Contudo, entretanto, todavia, sempre o próprio empreendedor, a própria empreendedora, será ele ou ela o centro maior do seu agente de êxito na sua atividade econômica. Isso é uma questão que a gente não pode, de modo algum, pensar em terceirizar. Por isso que eu me referi que predicados fundamentais para o êxito da atividade econômica são encontrados não nos bancos acadêmicos, mas sim na formação da personalidade de todos e cada um de nós e na maneira com que nós encaramos, né, a atividade empreendedora, que é fundamental a liderança, né? Liderança eu resumo como sendo assim a transformação e o alinhamento de energia. Então começa com a nossa própria transformação e o alinhamento da nossa própria energia e a partir disso de todas as pessoas que estão conosco. Mas eu me coloco aqui ao dispor de todos, né? Eu não quero, Zé Manuel, extrapolar muito aqui esse tempo que me foi dado inicialmente, mas fica ao dispor para a gente poder trocar as ideias, fazer os comentários que você avalie, todos os que estão conosco, que vocês avaliem que são efetivamente oportunos. Mais uma vez, eu reitero meu agradecimento pela oportunidade, parabenizo o trabalho que você lidera e que todos fazem da Academia do Empreendedorismo e devolvo a palavra para o amigo. Obrigado, senhor Eduardo Diogo, diretor da equipa técnica de direção do SEBRAE. Para nós é um prazer tê-lo conosco hoje também, partilhar. Vamos ter também uma sua colega agora num painel específico sobre empreendedorismo de mulheres. Eu retive dois insights, coisas importantes da sua intervenção neste momento. Evidentemente, a transição digital, a aceleração do digital hoje em dia é uma realidade e vocês estão a apoiá-la também desde dentro e desde fora. E esse desaprender, não? Essa desaprendizagem que inclui também uma aprendizagem de novas capacidades, de novas competências que já conhecíamos, mas que se calhar agora tomam ainda mais relevância neste mundo cheio de incertezas e de inseguranças, não? Não vamos roubar-lhe mais tempo, agradecemos imenso a sua ligação e tomamos a palavra e a disponibilidade do SEBRAE para estar conosco ao longo desta atividade, mas também futuras atividades, porque queremos que seja um parceiro importante também dentro dos países da CPLP. Muito obrigado. Muito grato.